O templo físico foi construído por ordem de Deus. A família espiritual se forma através daqueles que ouvem e praticam a palavra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que nós celebramos a memória litúrgica de São Padre Pio de Pietrelcina, nós somos convidados a contemplar um mistério profundo que atravessa as Sagradas Escrituras como um fio que nos leva a entender a construção do verdadeiro templo de Deus, não feito de pedras, mas de corações que escutam e praticam a palavra divina. O livro de Esdras nos apresenta uma cena de reconstrução física e espiritual. Note que, após o exílio da Babilônia, o povo judeu retoma não apenas a terra prometida, mas a sua identidade mais profunda. O texto hebraico nos revela que os anciãos dos judeus continuaram a construir. O verbo banar não indica apenas edificar, mas estabelecer, fundar algo duradouro. E esta construção acontece graças à profecia, nevoar, palavra que deriva da raiz nabá, que significa borbulhar, jorrar, como uma fonte que brota do interior. A palavra profética não é apenas um anúncio, mas uma força criadora que impulsiona a reconstrução. O texto de Esdras, no capítulo 6, versículo 14, nos oferece uma expressão teologicamente densa. Min ta'am Elohá de Israel, por ordem do Deus de Israel. O termo ta'am não significa apenas decreto, mas sabor, discernimento, revelando que a vontade divina possui uma qualidade que pode ser saboreada pela alma obediente. Como nos ensina São João Crisóstomo, a palavra de Deus é mais doce que o mel e mais preciosa que o ouro. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus no Evangelho de São Lucas hoje não está rejeitando os laços familiares, mas revelando uma dimensão mais profunda da parentela divina. Quando Maria e os parentes de Jesus, adelphoi, termo que no contexto semítico abrange diversos graus de parentesco, eles procuram Jesus, eles se encontram fora de onde Jesus está. Observe bem, mas este fora não é somente geográfico, é existencial. Representa todos aqueles que ainda não compreenderam plenamente o mistério da nova família que Jesus está constituindo. A resposta de Jesus ressoa como uma declaração fundacional. Metermou kai adelphoi mou routoi esim roi ton logon tolteon acouontes kai poiontes. Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O verbo akouo não indica apenas uma escuta física, como nós já meditamos em outras reflexões, mas uma compreensão profunda, uma adesão interior. É o verbo usado no Shema de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, Shema Israel. Santo Ambrósio, em sua exposição ao Evangelho de São Lucas, numa sublime teologia mariana, ilumina esse mistério. Santo Ambrósio vai dizer que Maria é mais feliz por ter recebido a fé de Cristo do que por ter concebido a carne de Cristo. A Virgem Santíssima é o protótipo perfeito dessa nova família.
pois ela primeiro ouviu e depois proclamou: faça-se em mim. Veja, como ser família de Jesus? Para ser família de Jesus, a liturgia de hoje nos ensina que é preciso ouvir a palavra e praticá-la. O Sagrado Magistério da Santa Igreja, no texto da Lumen Gentium, nos ensina que Maria avançou na peregrinação da fé e que pela sua fé e obediência gerou na terra o próprio Filho do Pai. Ela é simultaneamente mãe biológica e primeira discípula, ponte entre a antiga e a nova aliança. Aquele dia, Jesus recordou a Maria que o seu singular relacionamento de fé e de sangue estava se tornando inclusivo, se alargando até compreender todos os homens e mulheres de boa vontade. É a arquitetura divina da salvação. Quer dizer, Deus constrói seu reino não excluindo, mas incluindo, não diminuindo os laços naturais, mas transfigurando-os em vínculos eternos. Nessa liturgia de hoje, lembremos-nos que São Padre Pio, ele viveu intensamente essa realidade. Sua vida foi um contínuo ouvir e praticar a palavra. Com os estigmas sagrados, ele se tornou um templo vivo da paixão de Cristo. Sua direção espiritual, sua dedicação ao sacramento da reconciliação, sua vida de oração, tudo brotava de uma escuta profunda do Logos divino, da sabedoria divina de Jesus Cristo. Ele nos ensina que pertencer à família de Jesus não é um privilégio estático, mas um dinamismo de amor que se traduz em serviço. Note que a conexão entre a profecia de Esdras e o Evangelho de São Lucas hoje se revela luminosa. Ambos os textos falam de construção. Em Esdras, o templo de pedra. Em São Lucas, o templo vivo da nova família de Deus. Ambos exigem a mesma atitude fundamental, a obediência à palavra divina. O templo físico foi construído por ordem de Deus e a família espiritual se forma através daqueles que ouvem e praticam a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a reconhecer os semáforos verdes que Deus acende em nossa vida, abrindo estradas inéditas. São os momentos de Kairós, quer dizer, do tempo da graça, em que nós somos chamados a oferecer nossa existência não segundo nossos projetos, mas conforme a vontade divina nos solicita. Santo Tomás de Aquino ensina que a obediência é melhor que o sacrifício, pois une nossa vontade à vontade de Deus. Por isso hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a nos questionarmos. Nós estamos construindo o verdadeiro templo? Nós estamos sendo pedras vivas deste edifício espiritual que é a igreja? A nossa escuta da palavra se traduz em prática concreta de amor? Peçamos hoje nessa liturgia que Maria, a primeira e mais perfeita discípula, e São Padre Pio, o homem da oração e da obediência, nos inspire a ser aqueles que, ouvindo a palavra de Deus e praticando-a, se tornam verdadeiramente a família de Deus, construtores do seu reino de amor e de paz. Uma abençoada terça-feira para você e sua família. Que pela intercessão da Virgem Maria e de São Padre Pio, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.